Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje nós voltaremos a um tema que nós já tratamos aqui umas 2 vezes no nosso canal, que é feminicídio. Mas é um tema tão recorrente que a gente está tentando ver sobre várias óticas esse problema tão grave que as nossas mulheres sofrem, que a nossa sociedade sofre. Então a gente quer hoje falar sobre feminicídio, sobre um olhar de uma perita criminal, uma perita criminal. Os peritos criminais são profissionais que nas cenas de crime têm a missão de detalhar tudo o que aconteceu naquele momento. Os casos de feminicídio têm particularidades que os diferenciam de homicídios comuns. Nesse vídeo, nós queremos conhecer os sinais deixados nas cenas e nos corpos das vítimas de feminicídio. Vamos aprender mais um pouco, gente, para tentar combater esse mal tão terrível que a nossa sociedade enfrenta há muito tempo, tá bom? Aqui embaixo, antes de começarmos, você pode, aqui tem um botão de inscrição, um botão de inscrito, você clica, faz a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha e aciona o sininho para receber futuros vídeos. E na nossa tela, nós já temos a presença da doutora Rosângela Monteiro. A doutora Rosângela Monteiro, ela é perita criminal, é psicóloga com formação em clínica e ela atua há mais de 40 anos na área forense. Doutora Rosângela, que prazer receber a senhora aqui no nosso canal, viu? Cacá, eu que estou feliz aqui em receber esse convite. Muito bom. Não, e eu acompanho, nós vamos deixar aqui o endereço que a doutora tem um canal. O canal dela é bárbaro, falando de a doutora, 40 anos de perícia, né, de criminal, a doutora conhece muito, conta várias coisas. É muito legal o canal da senhora, viu? E entrando dentro do nosso tema, doutora Rosângela, sobre feminicídio, eu queria perguntar para a senhora, primeiramente, todo crime contra a mulher é feminicídio? Não, tá? Um crime que leva ao assassinato de uma mulher, em princípio, é um homicídio, como com qualquer outra pessoa. Tá? Mas aí foi uma conquista, né, das mulheres para que se especificasse o crime, né, de feminicídio, que está diretamente relacionado à violência doméstica e à misoginia. Essa é a característica dessa lei. Tá? Então, nem todos os assassinatos de mulheres estão relacionados ou podem ser classificados como feminicídio. Tá? Então, só aqueles que envolvem violência doméstica, é decorrente desse processo que é a violência doméstica, né? E a misoginia, que é uma outra característica importante, aí, psicológica até envolvida. Entendi. Agora, usando da experiência da senhora em tantos casos, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: existe alguma parte do corpo que das mulheres que preferencialmente, os homens ou não sei nem se os homens, né, doutora, isso é uma outra coisa, né, porque você não tem só violência de homens, tem violência de mulheres com mulheres também, né? Claro, né? E entra também aí o feminicídio. Tá? O feminicídio é o assassinato de mulher ou menina, né? Dentro desse contexto da violência doméstica ou da misoginia. A mulher também pode ser misógina. Até para pontuar o que é misoginia, que às vezes as pessoas falam exatamente o que é isso. É aquele sentimento de repulsa à mulher. E a mulher, a figura da mulher, e a tudo que seja feminino. E nós temos mulheres misóginas também, né? Que têm nojo do próprio corpo, que não aceita as características femininas. Então, pode acontecer agressão partindo de uma mulher, tá? Não é só do homem. Sim. Não, é importante porque eu acho que na maioria dos casos que a senhora deve tratar, muitos são homens, né? Mas tem mulher que ataca que são companheiras, são namoradas, isso também acontece, né? Acontece, sim. A maioria que nós temos estatisticamente até é o homem que está envolvido, mas não podemos deixar de considerar os casos em que as mulheres também estão envolvidas, né? Em relações homoafetivas, tá? Também, né? Duas mulheres ou mais, e isso existe, tá? Assim, em termos de estatística, é bem pouco, mas é digno de nota.
Sim, sim. Então, como eu havia começado a pergunta antes de eu mudar o assunto, existe um corpo que quem comete o feminicídio, ele preferencialmente ele atinge, doutora Rosângela? Uma parte do É uma corpo? parte do corpo. Qual parte? Se existe ou se não existe essa, essa predominância no ataque de quem comete esse crime? Olha só que interessante, né? Você até comentou que eu sou perita criminal e psicólogo, e por conta disso, eu também me especializei em criminal profile, que é você, através da análise da cena do crime e do cadáver, né, do exame perinecroscópico, nós traçamos o perfil do criminoso, tá? Desconhecido. E a gente observa muito dentro desse criminal profile que ferimentos extensos na região do rosto já indicam que as pessoas se conheciam. Então, envolve muito ódio, muita frustração, muita raiva. E a região mais atingida, não que outras partes também não sejam, mas a região, assim, que é muito evidente, casos de estupro seguido de morte, a gente observa o rosto da vítima, da mulher, praticamente desfigurado. São extensas lesões mutilantes, deformantes. Na violência doméstica, também. Nós temos um caso aqui, né, eu nem trouxe esse material aqui, mas nós temos um caso icônico que o ferimento era extenso e na região aqui da boca. Quem entende um pouquinho de arma, tal, já ouviu falar daquela carabina calibre 12? É uma arma poderosa, né? Ela tem balins, então ela sai num cone de dispersão, são vários balins. E deu para examinar perfeitamente, tá? O cone de dispersão estava próximo, contanto que esta região desapareceu do rosto. E acabou atingindo a criança que estava no colo, que seria a filha. Foi o marido que atirou. Então, o que chama atenção é a extensão do ferimento, mas especificamente nesta região da boca. Então, foi um verdadeiro cala a boca. É muito significativo. E a gente observa, claro, porque o rosto é o que a nossa personalidade, né, o que a gente expressa, os nossos sentimentos, está muito nessa região. Os olhos, né, a forma como fala. Então, essa área é sempre atingida, né? E aí tem até um outro fator embutido. O agressor, ele age realmente com muita raiva nesse momento, né? Que ele está agredindo a mulher. Então, o rosto é atingido não só nesse sentido de desfigurar, né? De transformar, de tirar a personalidade ou quem é, né? O que é aquela pessoa, como fato também de de não ficar, de não deixar a mulher olhar para o agressor, porque ele se sente mal com isso também. É o olhar da pessoa, então ele quer apagar. É muito comum a gente encontrar o corpo da mulher que sofre esse tipo de violência com o rosto desfigurado e com alguma coisa cobrindo. Então, é aquele momento que o indivíduo cobre o rosto num sinal até de arrependimento, mas ele acabou fazendo isso, e nesse sentido de que a mulher não fique olhando para ele. O olhar diz muito, né? O olhar, ele transmite raiva, ele transmite insegurança, ele transmite dor, né? Ele transmite surpresa. Então, é muito significativo isso. Realmente, doutora Rosângela. A senhora citou a carabina, a senhora citou a arma de fogo. A arma de fogo é a mais usada nesses casos, pela experiência que a senhora tem. A arma branca, né, facas que tem ali por perto. Existe uma coisa mais comum de ser usada, doutora Rosângela? Olha, o que a gente mais observa nesses casos de assassinato de mulheres, né, é o espancamento, não é ainda a arma de fogo. Nós atendemos casos com arma de fogo, que é um facilitador. A arma de fogo, ela é facilitadora, porque você não precisa nem se aproximar da pessoa. Basta você fazer um movimento com o dedo, que é extremamente simples. Então, você manusear uma arma de fogo não tem segredo nenhum, uma criança faz isso. Você pode apertar o gatilho, resolve o problema sem encostar na pessoa. Mas nesses casos de violência doméstica, a gente observa muito o espancamento, e é assim, o agressor ele usa o instrumento que estiver à mão, que a gente chama de instrumento de ocasião, o que estiver por perto. Pode ser um celular. Houve uma época que saiu um celular, não agora, nessa era já tem uns bons anos, era um celular da Nokia,
tudo coloridinho. Ele não tinha flip nem nada, mas ele era pesado. O que nós atendemos de agressão, de homicídio, usando esse telefone, era um telefone muito comum, porque ele era bem acessível, mas ele era um telefone pesado, naquela época ainda que os celulares eram pesados. Né? Então, vale o que estiver por perto, Cacá. Vale o que estiver ali. Pode ser uma panela, a frigideira, o rolo de macarrão, o cabo de vassoura, o espancamento mesmo com as mãos, porque o homem, quer queira, quer não, ele tem uma força física maior do que a mulher, né? Então ele consegue imobilizar, né? E consegue esganar, que é uma coisa difícil, né? Você asfixiar a pessoa usando as mãos, que é a esganadura, né? Tem muito. Mas o que mais prevalece é o espancamento. Entendi. É Arma terrível. branca também, porque até uma faca de cozinha você pode utilizar. Arma branca é aquela que tem gume, só para o pessoal saber o que significa essa arma branca. É uma arma que tem um lado afiado. Né? Então é super comum, são coisas que você encontra no dia a dia de uma casa. Né? Ali. Entendi. É terrível, doutor. A senhora falando, graças a Deus, na minha casa de paz, eu nunca presenciei nada disso, mas a gente sempre fica sabendo de histórias. E o corpo das vítimas, né, sejam elas que tenham sido vítimas fatais ou não, o corpo fala tudo, né, doutora Rosângela? E a senhora consegue ver, na maioria dos casos, até agressões anteriores, quer dizer, uma história de agressões? Esses corpos, eles entregam isso? Entregam. Gente, a cena do crime, toda a cena do crime, tá? E é incluído, inclusive, os casos de feminicídio. Ele é um livro, tá? Que o perito ele tem que estar preparado para ler, tá tudo ali. Então, a cena conta a história e o cadáver conta a história também. Basta ter essa sensibilidade e o treinamento adequado, né? Que você é como ler um livro, você vai vendo a história. Na minha cabeça, passa um filme. Depois que eu examino, que eu vejo, tá? Que eu estou refletindo sobre aquilo, a sensação é essa. É como se fosse um filme passando diante dos meus olhos. Então, você observa a posição e situação em que o corpo foi deixado, né? Já indica se houve arrastamento, se houve violência sexual, nós podemos constatar também, embora o nosso exame seja externo. Quem constata realmente a violência sexual, que muitas vezes está acompanhada, né? O final dessa história é a morte da mulher, é o legista, mas o exame externo, até pela posição e situação da mulher, dos móveis, não é só o cadáver. Então, você consegue ver ali se teve luta, contenção, em geral tem, móveis quebrados, porque tem muito agressor que começa assim. Ele começa a destruir o que tem na casa. Tá? Então, e a violência, gente, não é assim de um dia para outro, tá? Tem todo um histórico, é uma série de comportamentos que eventualmente chega à morte da vítima. Mas tem a violência doméstica, ela engloba a violência psicológica, que é tão poderosa quanto a agressão. A gente fica mais impressionado com o caso de agressão, porque você está vendo ali a pessoa machucada extremamente, um absurdo, nariz quebrado, dente arrancado, essa coisa de esmurrar realmente a mulher, o rosto, né? Então, você vê lesões muito extensas, até de pessoas que não chegam à morte, mas você vê essas lesões. Mas a violência psicológica, ela é perniciosa. É todo um processo de humilhação da mulher, de subjugar a mulher e de acabar com a autoestima dela. Então, sabe, para a violência física é um passo. Então, tudo isso dá para a gente observar, até na residência. E os homens, às vezes, começam essa história quebrando tudo que tem em casa. Né? Então, com o raiva, ele parte para a mulher. Se a mulher ainda reclama, ele fala, você vai começar com isso de novo, vou falar qualquer coisa, não precisa nem falar. Dos móveis, da casa, de tudo, parte para a mulher. Então, tudo tem que ser observado para que a gente tenha a noção exata do que aconteceu ali. Pelo relato da senhora, eu posso afirmar que o feminicídio, doutora Rosângela, normalmente é um crime caseiro, é um crime que normalmente é executado em casa? Sim, o feminicídio tem essas duas características, é isso que difere do homicídio normal. Proveniente de violência doméstica, se ficar claro que aquele assassinato, aquela morte da mulher, é decorrente já de um processo de violência doméstica, ok, tá? Feminicídio, está caracterizado.
Ou então misoginia, você matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. São muitos os casos de estupro seguido de morte, né, que é bem característico disso. Porque a misoginia, a gente pensa assim, poxa, um indivíduo que não gosta da mulher e das coisas da mulher, será que ele é um hétero? Sim. Tá? Isso não tem nada a ver com o homossexualismo. O indivíduo, ele mantém relações com a mulher, a atração sexual dele é para a mulher, mas sempre de forma pejorativa. Ele entende que a mulher está ali para servir e ficar onde ele acha que é o lugar dela, né? Na cozinha, ela não tem... Ele despreza todas as coisas femininas, até desde a opinião de uma mulher, até como ela se veste, as coisas que ela gosta, né? Tem todo esse desprezo. Mas na hora da relação, da atração sexual, é heterossexual, é interessante isso, né? Mas ele vê a mulher realmente como ela está ali para satisfazê-lo da maneira que ele quer, e aí entra também a questão da humilhação, da pornografia, de práticas não usuais que ele leva a mulher a ter com ele nesse momento, porque ele julga que é isso, né? Então obriga a mulher a participar de práticas não usuais ou atípicas, faz parte também desse quadro. Então, quando isso fica caracterizado, aí nós temos o feminicídio, né, que entra como um crime hediondo, né, as penas são mais severas, justamente para tentar coibir esse comportamento. Doutora Rosângela Monteiro, a senhora, como já dissemos no começo aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista, a senhora tem uma experiência de 40 anos ou até mais trabalhando com perícia. Apesar de toda, porque a senhora é uma mulher com toda certeza preparadíssima para isso e não vou dizer que se habitue, porque eu acho que a gente nunca se habitua a isso, né? Mas a senhora tem um preparo, até porque a senhora é uma profissional nisso. De todo esse tempo que a senhora já trabalha com isso e deve ter cuidado de vários crimes desse tipo, de feminicídio, existe algum que chocou a senhora de uma maneira assim que de arrasar? Tem algum caso específico, sem citar nome, que a situação foi uma situação terrível até para a senhora com toda a sua experiência? Olha, perito criminal que trabalha na área, que existem várias áreas da perícia, né? Não é só essa, mas essa área específica de atender crimes contra a pessoa, nós só lidamos com o que existe de pior no ser humano. Não tem plantão que você não entre em contato com o que existe de mais tenebroso, horroroso, né? Do comportamento humano, de um modo geral. Eu sempre dei muita atenção para todos os casos nos quais eu trabalhei. Não importa se você é um profissional e vai tecnicamente, ali não importa a classe social, a raça, o sexo, a orientação sexual, não é isso que nos interessa ali. Eu atendi muitos casos chocantes. A maioria, né, são porque você acaba lidando com a morte. E a morte sempre de forma violenta. Não é nem acidente de trânsito, tá? Que também é uma morte violenta, mas assim, é aqueles casos em que houve a intenção efetiva de matar a outra pessoa, até com requintes de crueldade. Então, assim, um caso específico que tenha realmente todos me tocaram. As pessoas acham que você, ao trabalhar muito tempo com isso, você fica fria, você acostuma. Não, gente, ninguém acostuma com isso, e nem deve acostumar, né? Sempre tem o choque. Você vem e fala assim, poxa vida, como que uma pessoa faz isso com outra? O que passou essa criança? Que condições que viveu esse idoso? Nós temos casos também de abandono de incapaz, né, com as pessoas idosas. Então, não são só as crianças as vítimas, né, de violência doméstica. Tem lá a mulher, tem a criança e tem o idoso. São casos que mexem com o teu emocional. Só que eu consigo, isso é uma característica minha, de ter esse distanciamento e olhar aquilo tecnicamente. Então, é muito interessante, Cacá. Eu já cheguei assim, a ter plantão de atender, num caso só, 6 mortes, sabe, de briga, de final de ano, de bebedeira. Então, você faz 6 cadáveres num só local. E ali a estatística é braba, aqui, viu, de São Paulo, só da cidade de São Paulo. São, por hora, 2 casos. Por hora, 2 casos. Então, se não estiver mais até. Então, não tem como eu te falar assim, olha, teve um caso específico, porque eu me distancio. E aí, no final do plantão, eu não sei nem mais os casos que eu atendi. Eu só vou lembrar especificamente daquilo, vou entrar naquele caso, quando eu pego as fotografias e vou fazer o laudo, né?
E eu acho que isso é muito saudável. Então, todos os casos foram chocantes, cada um tem a sua peculiaridade, né? Não teve um específico que mais mexeu comigo. Eu atendi muitos casos com criança, o Isabela foi um deles, e outros casos, né, de violência extrema, né, de violência extrema. Mas nenhum deles me marcou, assim, a ponto de eu falar para você, olha, esse foi, né, o que ficou na minha memória, especificamente. Sim, sim. Eu imagino, porque a gente é humano, né, doutora Rosângela, e a gente é profissional. Eu trabalho com rádio há 40 anos e você se emociona em várias situações, mesmo sendo profissional, mesmo estando ali para tentar passar para o ouvinte do rádio as coisas, mas em relação à agressão à mulher, eu, como ser humano, é uma revolta que dá, porque é uma coisa, é assim, né, sendo bem popularesco, que coisa de vagabundo, né? Um homem, vamos falar de homem, porque eu sou homem, agredir uma esposa, agredir a esposa na frente, eu fico é muito complicado para mim, que eu fico muito atingido por essa, porque eu não gosto que as pessoas tenham esse tipo de atitude, né? É uma coisa terrível, terrível. Deixa eu trazer um dado para a senhora, que eu estava fazendo uma pesquisa para fazer a nossa entrevista, que no final do ano passado, 2020, foi anunciado pelo governo federal um novo protocolo para perícias em casos de feminicídio. Eu queria que a senhora pudesse explicar rapidamente o que é esse novo protocolo e se isso, doutora Rosângela, é uma coisa que veio para melhorar essa luta tão difícil contra o feminicídio ou não. Claro que isso veio para colaborar, né? Que faz parte desse treinamento do profissional que lida diretamente com isso. Então, não só em termos de perícia de local, como perícia de lesão corporal, que é feito no Instituto Médico Legal. Então, quando a vítima não morre, mas ela está machucada, ela tem todas as lesões, ela tem que fazer um exame de corpo de delito, né, que faz no IML. Dependendo do caso, vai para a sexologia forense também, se houve aí estupro, violência sexual. Então, é um protocolo tanto para os médicos legistas, né, quanto para os peritos criminais e até para médicos que atendem pronto-socorro. Você sabe que esses casos de violência doméstica são todos subnotificados. A estatística que a gente tem, nós temos um quadro que não é uma coisa simples, são casos, não é a maioria, mas nós temos dados significativos, mas ainda é subnotificado, porque muita gente não denuncia. A mulher passa anos, pode passar a vida toda dela sofrendo isso e não denuncia, tá? Principalmente nas classes mais abastadas economicamente, entendeu? Porque é uma coisa que envolve, não, como é que vai a minha família, é o meu nome, então a coisa fica subnotificada. Então, todos esses protocolos são importantes, desde a abordagem daquela vítima, se ela estiver viva, como conversar, explicar os exames que têm que ser feitos, dar o suporte para que a mulher perceba que ali as pessoas estão prontas para ajudá-la. Porque a mulher se sente muito sozinha. Porque, na verdade, por mais que a gente tenha, ainda não existe o suporte adequado. Vamos supor uma mulher que é espancada. Não vamos falar daquela que já morreu, porque aí acabou. Que é espancada. Ela corre na delegacia, ela faz uma ocorrência. Aí já existe a medida protetiva. Olha, então, o seu marido não vai poder se aproximar de você a menos de 500 metros, sei lá, qualquer coisa assim. Se isso aconteceu em casa, ela conseguiu fugir para a delegacia, os policiais acompanham e já vão constatar se o indivíduo está lá. Se ele tiver, eles colocam esse indivíduo para fora. Você não pode ficar aqui. Né? Dependendo do caso, é até flagrante a situação. Mas nada vai assegurar que esse indivíduo retorne e que esteja para nós temos inúmeros casos assim, porque não tem condição de você colocar um policial para ficar protegendo aquela mulher 24 horas. Ela tem que voltar para a rotina dela, às vezes ela não tem lugar para ficar, ela tem que voltar para casa onde ela residia e sempre naquela insegurança de que esse indivíduo, o agressor, está por ali, que aquele marido vai voltar, ou que ele está na esquina, e nós vemos, né, isso constantemente. Olha que dado, os homicídios aumentam, os casos de feminicídio aumentam logo após a mulher denunciar. Olha que situação complicada. Nós já levantamos esses dados, e os casos de feminicídio, que é de morte, acontecem
estão acontecendo com maior frequência logo após a vítima denunciar, porque não existe uma proteção efetiva, ainda falta. Então, protocolos como esse, cara, servem para você tentar passar para essa mulher, viva, né, no caso, que ela pode ser ajudada, que as pessoas estão interessadas em ajudá-la, a delicadeza com quem você tem que falar com uma mulher que já está fragilizada, que não tem autoestima, e está espancada, está machucada. E no caso do local, é que o perito ele perceba isso. Tá? Até você comentou sobre lesões antigas e mais recentes, nós temos possibilidade de ver isso. No exame perinecroscópico, nós temos, por exemplo, condição de ver o estágio de uma equimose, por exemplo, até pela coloração dela. Isso é um dado bem técnico. Você olha aqui, mas pela coloração eu sei se aconteceu há 5 dias, há 4 dias, há 7 dias ou há 15 dias. Então, o que é recente, o que é antigo. E é importante o perito relacionar isso, constatar no laudo. E outras situações, né, da própria cena, né, da própria condição. Se aquela mulher ela tinha condição ali de se manter, como é que está os móveis, o que ela possui, as crianças, qual é o comportamento daquelas crianças, em que situação que elas estão, até se tem alimento na geladeira, a gente olha. Porque essa mulher poderia até estar passando uma situação de penúria, né? Que é uma forma também do homem, ele se utiliza, principalmente se a mulher ele não deixa ela trabalhar ou ela não tem uma profissão, ele se utiliza disso para subjugar. Né? Ele fica mantendo aquela mulher ali nas migalhas para falar, se você for boazinha, se você se comportar, eu faço a compra do supermercado. Tá? Senão, você vai passar uns 3 dias, 4 dias, sei lá, comendo feijão ou qualquer outra coisa. Isso nós já observamos. Tá? Então, é importante. Tudo que for voltado, né, para esses casos específicos, qualquer medida que seja tomada é importante. É complicado lidar com isso. Né? Não, é terrível. E É complicado para o governo, para a polícia, para sim. perito, para todo mundo, porque a gente fica, né? E tem muita Como é que coisa, você vai ajudar? e tem muita coisa envolvida, né, doutora Rosângela? Porque você está falando de família, está falando de marido, é muito difícil. E o agressor, pela experiência da senhora, que hoje em dia eu tenho a impressão, se eu estiver errado, eu peço a colaboração que a senhora me corrija. A gente nunca, eu tenho essa impressão pelo meu tempo de rádio, nunca se falou tanto de feminicídio. Porque eu lembro que a gente, quando eu entrei no rádio lá nos anos 70, na metade dos anos 70, que as coisas eram muito diferentes. Você entendeu? As coisas eram diferentes, até a abordagem jornalística era diferente. Hoje eu sinto que aparentemente a mídia tem batido muito nisso. Até o nosso canal, você vê, eu acho que é a terceira ou quarta entrevista que estão falando sobre isso. Agora, a senhora vê alguma, com toda essa divulgação, novo protocolo, a senhora, no dia a dia da senhora, existe do agressor ou da agressora do feminicídio, existe uma mudança ou a senhora acha que ainda não? Olha, uma mudança pequena, diante da situação que a gente vive hoje, de assim, acesso a todo tipo de informação. Né? Esses casos ocorriam, sempre ocorreram, a violência doméstica. Né? E havia famílias assim, e havia mulheres que achavam que isso era normal, porque ela já crescia no ambiente assim, que o pai, né, para aquela posição dele paternalista, machista, ou misógino, ou sexista, que era uma coisa normal, que a mulher estava ali para fazer aquelas coisas que era determinada, cuidar de filho, da casa tal, e o homem, se ele ficasse contrariado, ele podia descarregar em cima da mulher. Então, sempre existiu, mas a divulgação era difícil. Primeiro que as pessoas não tinham como divulgar isso, e já pensavam, poxa, não vai adiantar nada. Né? Eu vou fazer esse tipo de coisa e não vai resultar em nada. Muita coisa melhorou, mas ainda não está o ideal. E realmente eu fico surpresa com esse número crescente de violência voltada para a mulher, essa violência doméstica no geral, não é só o feminicídio. Então, é violência psicológica, é a violência sexual dentro do ambiente, né, do doméstico que eu estou falando. Então, violência psicológica, violência sexual, tortura e a morte. Então, eu fico até surpresa. Nós deveríamos estar já em outra fase. Tá?
por conta de todas as informações. Você vê, o seu programa mesmo, o canal que você tem, 3 vezes você já tocou nesse assunto. A gente vê isso o tempo todo, né, nos canais abertos e de televisão que está livre, em todos os programas jornalísticos e programas específicos para isso, né, e canais de comunicação. Nós não deveríamos estar lidando com essa quantidade de casos. Claro que a gente não vai conseguir controlar tudo absolutamente, né? O ideal, eu acho que nessa minha encadernação aqui, eu não vou ver isso, talvez nas próximas, que realmente as pessoas tenham consciência que a gente não tenha mais que discutir esse tipo de assunto. Mas a coisa não está tão favorável assim. Veja que com essa pandemia os números aumentaram. Olha que incrível. As pessoas não estão conseguindo nem mais conviver, né? Porque com a pandemia você tem que passar 24 horas ali com seu marido, com a sua mulher, com os filhos, as mães não estão aguentando mais os filhos. Então, como é que era a situação das nossas avós, né? Ou bisavós, que tinham 10 filhos, 15 filhos? Como é que era a vida, então? Se a pessoa não consegue lidar mais com 2 crianças dentro de casa. Então, está tudo muito estranho. A verdade é essa. Será que essas últimas gerações, o que aconteceu? Né? De pessoas que não sabem lidar com frustração, principalmente os homens, mas as mulheres também. Não conseguem lidar com os filhos. Não, eu não aguento meus filhos. Eu tenho que 8 horas da manhã, você tem que estar na rua, eu só vou ver à noite, porque eu não aguento ficar lidando com criança. Como que é isso? Né? Então, está tudo muito torto e tudo está muito interligado. Todas essas situações. Né? E você vê que o convívio piorou. Aumentou o número de casos de violência. Né? Por conta da pandemia, que obrigou todo mundo a conviver, né? Terrível. Doutora Rosângela Monteiro, a doutora Rosângela Monteiro, ela é perita criminal, é psicóloga, ela trabalha na área forense há mais de 40 anos. Olha, é muita informação, e muito, muito bacana. A senhora, e é legal isso, a senhora tem uma visão do dia a dia, do contato com as vítimas. Eu fico muito triste, né, porque a gente, é, pelo depoimento da senhora, e eu entendo isso, a gente compreende isso, eu peguei o recado que a senhora passou, quer dizer, a coisa, a gente tem que continuar, porque não pode parar de falar. A gente não pode parar de falar, e a mulher também, doutora, não pode parar de, apesar do medo, se não denunciar, aí a coisa fica pior ainda, né? Aí você perde o controle, né? Então a coisa fica sem controle. Claro que nós temos casos que os homens realmente, diante de uma situação como essa, que uma mulher chega a denunciar e fala, olha, não dá mais, ele vai parar e pensar, bom, sabe, eu não estou fazendo a coisa certa. Nós temos casais assim que acabam até se acertando. O marido se dispõe, porque de repente ele cresceu num modelo assim. Isso não quer dizer que quem teve uma infância abusiva ou negligenciada, ele vai ser um abusador. Não é assim. Mas isso influencia, claro que sim. Você cresce e vê o teu pai batendo o tempo todo na sua mãe. Tá? Isso pode te levar a falar, poxa, esse negócio não está certo, e você ter até uma atitude diferente e começar a falar, não, eu tenho que trabalhar de forma para que isso não aconteça mais, eu vou divulgar, eu vou entrar nessa área e tal. Tem muita gente que é estimulada e motivada justamente porque passou por isso, e realizam trabalhos excelentes aí. Mas tem muita gente que, por assistir isso o tempo todo, acha que tem que ser assim, né? Que é assim que tem que ser. Então, a coisa fica complicada. A gente não pode parar. Né? Tem muitos homens que se conscientizam, que procuram ajuda, existem já psicoterapeutas específicos para lidar com esse caso, para controlar a raiva, para controlar a frustração, para entender, né, o relacionamento, o que pode ser de positivo para ele. Tem gente que realmente tem casais que voltam e conseguem levar uma vida muito legal, entendeu? Longe da violência. Então, a gente não pode desistir disso. Apesar da coisa não estar saindo do jeito que a gente quer, não quer dizer que a gente tem que parar. Pelo contrário. Né? Mais e mais a gente precisa tocar nesse assunto. Sim, e Na verdade, e as mulheres também. é uma luta difícil, mas se as mulheres não denunciarem, se a gente não continuar falando, a tendência é, se não, já não está tão bom, é piorar. Doutora Rosângela Monteiro, fiquei muito feliz com a participação da senhora, aprendi demais hoje, e eu comentei até aqui nos bastidores da nossa entrevista que a senhora fala sobre vários casos, possivelmente eu vou tentar trazer a senhora para esclarecer algumas coisas desses casos. A senhora tem muitas coisas legais no canal da senhora. Eu lhe agradeço muito por sua participação aqui no nosso canal, viu, doutora Rosângela?
Nossa, eu que agradeço. Ótimo. E quanto mais a gente puder falar sobre tudo isso, melhor. Até para conscientizar as mulheres, porque esses homens violentos, eles foram criados por mulheres. Então, a mulher também tem que parar e falar, qual é o recado que eu estou passando, como é que eu estou, sabe, criando esse meu filho, que tipo de mensagem eu estou passando para ele, para que ele haja dessa forma com outras mulheres. Então, isso também é responsabilidade das mulheres. Não estou falando que vitimizar a vítima, não é isso. Vitimizar mais uma vez a vítima, não é isso. Mas esses homens não nasceram de chocadeira. Eles vêm de uma família. Não tem a mãe, não tem a mulher lá dentro. Então, qual o papel dessa mulher? Porque lá no comecinho, eu falei para você, nós temos mulheres misóginas. Interessante. E machistas. Então, não é uma coisa só dos homens. É fácil a gente ficar aqui falando, não, porque o homem... Porque... Não, mas as mulheres também. E eu acho que nesse caso é pior ainda do que o comportamento do homem. Mulheres que reproduzem isso. Né? A misoginia, o machismo. Então, a gente também tem que parar e pensar se a gente está fazendo a coisa certa. Muito Né? obrigado, doutora Rosângela. Eu agradeço. Muito bom aqui o canal. Ótimo. Tá? Muito obrigada.